Se com Cristo ressurgistes, procurai o que é do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhes pertence. Mas por que não sois do mundo? Porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior que o seu senhor. Se me perseguiram, a mim também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto eles farão contra vós, por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes. Aqui na leitura dos Atos dos Apóstolos, eu gostaria só de destacar uma delicadeza de São Paulo. Lembra que São Paulo foi quem mais lutou para acabar com a circuncisão, né? Para os pagãos não terem que se submeter às leis judaicas. Inclusive foram lá em Jerusalém, fizeram o concílio de Jerusalém. Mas aqui, com Timóteo, ele pediu para ser circuncidado, porque eles iriam passar por muitos lugares gregos, judeus, muitas cidades judaicas. Ou seja, ele quis poupar o Timóteo de pressões, né? De ser pressionado. Então, às vezes, mesmo sabendo que algo não é ruim, ou a igreja, às vezes a gente vai ter que fingir algo para não escandalizar ou para evitar problemas maiores. Certo? Nós temos aí algumas coisas que a gente pode ser, não sei, se uma família muçulmana tem hábito de lavar as mãos lá de um jeito e pedir para a gente lavar, lava, né? Não vai mudar a sua fé. Ou algum outro costume. Às vezes uma família muito evangélica e pede para fazer a oração, evita de colocar as orações. Ah, não, mas ele está escondendo a fé. Não, é só uma forma de às vezes você ser, naquele momento, mais gentil. Assim como São Paulo fazia, ele pegava o que a gente tinha de comum e depois levava a fé. Igual fez com o Deus desconhecido dos gregos. Olha, esse Deus desconhecido aqui eu conheço. Eu quero apresentá-lo a vocês. Então nós, cristãos, temos que ser também sutis, né? Diziam os santos diziam os teólogos que os santos são as pessoas mais imprevisíveis. Mais imprevisíveis. Por quê? Porque não é relativizar a verdade. Jamais. Não é relativizar. Mas às vezes você se comporta de uma forma que você não tem o hábito, que não vai escandalizar a sua fé, nem negar sua fé, para que você não crie problemas que não são importantes. E você possa entrar num diálogo mais profundo com a pessoa. Ou se você vai atender um evangélico, você tem um crucifixo desse tamanho aqui no peito,
Você coloca por dentro, para que a pessoa não fique. Isso não é negar a fé. Você está sendo gentil, deixa a pessoa se aproximar, e quando ela for falar de imagens, você estudado, que é, né? Começa a dialogar com a pessoa. Agora, se você sabe que se continuar com esse negócio de fora, com o crucifixo, as pessoas não vão se aproximar de você, os evangélicos, os protestantes. E assim tem outras coisas mais. É só para entender que o cristão, ele usa a razão para cada ato, para ser uma pessoa acolhedora, não entrar em conflitos bestas, né? Não entrar em conflitos que vai perder um monte de energia em algo que não tem motivo nenhum. Ok? Não vale a pena. Você omite, fica ali, espera entrar em assuntos essenciais. E o Evangelho, Jesus é muito categórico. Se o mundo odiou a mim, vai odiar a você. Que mundo é esse? Que mundo é esse? O mundo é ruim? A gente estudou na formação quinta, né? Um dos dogmas é que Deus criou o mundo do nada. É isso? Ex nihilo. É um dos dogmas. Tinha falado 42, até eu estou errando. São 43 dogmas, né? Então, o mundo é bom? Mas que mundo é esse que São Paulo fala? Ou que São João fala? E São Paulo fala de carne, né? São Paulo fala muito carne, São João fala muito mundo. Que mundo é esse? É o mundo dominado por Satanás, que tem poder sobre aqueles que usam o livre-arbítrio para dar as costas ao Criador. Ou seja, as paixões das pessoas que não buscam a Deus, potencializadas pelo demônio. Uma pessoa que não tem uma vida de oração e sacramental, ela é muito vulnerável à ação do demônio. O que o demônio pode agir? No imaginário, nos sentimentos. Ele não pode, às vezes, adivinhar coisas, mas ele pode entrar na memória, nos sonhos, ou inculcar uma pessoa. É muito comum, eu atendo de vez em quando, pessoas que começam a se converter verdadeiramente, e no trabalho, pessoas que ela nem tinha tanto contato, começam a ter ódio dela, persegui-la, mentir sobre ela. Por quê? Essas pessoas são geralmente quem não rezam, ou quem vão à igreja sem conversão, que são os piores, os que frequentam. Por isso que também, às vezes, pessoas da igreja se rebelam contra a pessoa que está numa conversão verdadeira. Que o demônio sabe qual coração está realmente se entregando à vontade de Deus. Na família, né? Às vezes o marido, a esposa, é mais comum o marido, que a mulher vem mais, começa a perseguir por nada. Tudo que vai fazer de igreja gera conflito. Interferências de gente da família que não tem nada a ver o tempo inteiro na vida da pessoa, jogando indireta, né? Até apoiando os defeitos do cônjuge que não vem à igreja. Você tem que entender, né? Você não pode ficar saindo de casa, ou então querendo usar os defeitos como desculpa para não vir à igreja. Então são inúmeras as formas de perseguições, calúnias, muitas calúnias, né? Inventar mentiras da pessoa para descredibilizar. Acontece com o padre também, né? De vez em quando fico sabendo das calúnias aí que eu falo, nossa senhora. Só que eu sempre digo
para os paroquianos e vocês radiovintes. A calúnia, ela é tão grave, tanto a calúnia quanto o juízo temerário, que é você transmitir, achar que aquela calúnia que você recebeu é verdade e transmitir como se fosse verdade, né? É tão grave que é um dos motivos de se ter um juízo final. Além de ser pela consequência social do pecado, um dos motivos do juízo final, mesmo depois do juízo particular, é restabelecer a boa fama dos justos contra as calúnias. Imagina, o juízo final vai colocar à vista a verdade, vai superficializar a verdade, evidência, colocar em evidência, né? E as pessoas que caluniaram vão ser, acho que, sei lá, bem complicado esse juízo final para as pessoas que caluniam, né? Mas isso acontece com qualquer um que se converte. E muitas vezes, quando as pessoas vêm, às vezes, chorar aqui comigo, dizem: padre, não tem motivo algum essa perseguição. Ou o demônio gera inveja, ciúme, né? Ou uma traição de uma amizade, acontece também. O demônio instiga, vai entrando no imaginário. Agora, o que é o mais importante para o cristão que está se convertendo e está indo para o caminho santo? Entender que tudo é uma batalha espiritual. Você não pode também ficar com ódio de todo mundo, porque senão você fica pior. Começa a rir da situação. Senhor, olha o que o demônio faz. Tenta tratar bem a pessoa que te persegue. Reza por ela. Se tiver que dar um puxão de orelha forte, dá também. Também o cristão tem que ser bobo, não. Se quiser mandar ficar no lugar dela, né? Tinha enfermeirinha aí que atrapalhou uma oração, que se fosse eu no lugar, eu mandava ela ficar no canto dela. Tomara que esteja me ouvindo na rádio. Quando o padre chega no hospital, eu aguardo todos os procedimentos. Quando o enfermeiro chega para dar remédio, tem que esperar rezar. Interrompeu a oração do povo, falou que não podia esperar. Como assim? O respeito, né? Que falta de respeito é essa? Assim como um respeita. Hoje tem-se uma visão de que a parte espiritual não é mais importante. Só é a mais importante. A alma é muito mais importante que o corpo. Porque se o corpo morre, o máximo que perde é essa vida, que já não presta tanto. Mas se a alma vai para o inferno, é para sempre. Ai, se todo mundo soubesse onde estão essas almas que morreram aí, né? Eu tenho certeza que ia estar de pendurado de gente na igreja, sonhando para confessar os pecados. Quantas pessoas que morreram, que estão lá arrependidas por não ter ficado um minuto a mais na adoração, o tempo que não volta mais. Outro dia eu li um livro espiritual dizendo que as almas que morrem sem aproveitar os sacramentos gritarão, implorando mais uns 30 segundos diante de Jesus para purificar aqui nesse mundo. Mas aí, político acha que não é essencial, fecha a igreja. Um absurdo, né? É um absurdo atrás do outro. Toda a civilização ocidental foi a Igreja Católica que criou todos os valores jurídicos. E hoje sofre uma perseguição tremenda. Falta de respeito tremendo. É a igreja o mais importante da sua vida. Que morra o corpo, mas que a alma viva no céu para sempre. E não o contrário.